Pronto, agora sim, vou começar. Então, eu propus a vocês a gente falar sobre o monte a transfiguração do Jesus, né? Quando ele se transfigurou, né? Por isso que é chamado Monte da Transfiguração, ou seja, ele tomou uma forma glorificada, não uma forma, podemos assim dizer, como homem, né? Natural, mas ele assumiu uma forma diferente, divina, com vestes resplandecentes, com tanto era que a própria as vestes deles, eles não conseguiam nem descrever direito como era o branco das vestes dele, né? Mas se vocês leram aí, essa passagem não tem no Evangelho de João, só tem no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Que quer dizer evangelho sinótico? Evangelho sinótico quer dizer que eles contam a história de nascimento de Jesus, né? A história humana de Jesus. Já o Evangelho de João, ele não faz questão de falar da história, ele não é sinótico. Ele não faz questão de falar da história de nascimento humano de Jesus, porque o Evangelho de João, ele explica a divindade de Jesus. Por isso que ele sempre emprega Jesus como Deus, né? Como Deus vivo e verdadeiro. Os outros evangelhos, não. Os outros evangelhos, eles mostram a história, como nasceu, como viveu, como sofreu e como morreu, como ressuscitou, enfim. Por isso é chamado de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. Notem aí, se vocês leram, que um está dizendo que depois de 6 dias e outros estão dizendo depois de 8 dias. Eles não têm os dias exatos, assim, eles não batem assim, os três falando a mesma coisa. Uns falam que foram 6 dias, outros falam que foram depois dos 8 dias. Isso aqui também não tem muita relevância. Mas o que eu queria dar a minha opinião, queria mostrar para vocês, era que Jesus, sim, ele foi como Pedro, Tiago e João, os discípulos só viam ele como homem, estavam vendo, apesar dos milagres que Jesus fazia, mas eles estavam ali vendo um homem comum, um homem como eles próprios, né? E, e Jesus convida eles para ir orar lá no monte, e lá Jesus se transfigura, ou seja, ele permite que a sua natureza divina apareça. E em um dos aqui dos evangelhos é mais detalhista, acho que se não me engano é Lucas. Eu gosto dele que ele é mais detalhista, quando ele diz assim que os discípulos eles estavam carregados de sono. Então eles dormiram, né? Dormiram, eles não estavam atentos ao que estava acontecendo. Quando eles acordaram, foi quando eles perceberam aquela glória, aquelas vestes de Jesus resplandecendo e viram ali aqueles três seres ali de maneira diferente, de maneira brilhante, de maneira assim, de te causar espanto, de te causar medo, eles nunca tinham visto aquilo, né? Então eles ficaram atônitos com aquilo tudo, ficaram tudo perplexos com aquilo tudo, e aí acredito eu que eles ouviram o, o diálogo de Jesus com Elias e com Moisés. A gente sabe que o profeta Elias ele não morreu, né? Mas ele apareceu aí glorificado.
a gente sabe que Moisés morreu, que a Bíblia diz. E também Moisés apareceu aí glorificado. E eu quero falar aquilo que eu penso aqui desse texto, é que Jesus estava conversando com ele e, se não me engano, o Evangelho de Lucas mesmo fala que ele estava falando sobre a sua ida. Em outras traduções parece que fala da sua morte, alguma coisa assim. Então, Jesus ele estava ali dialogando. E por isso que Pedro escutou. Quem é aqueles dois ali? Quem é? Ah, ele está falando de Elias, ele está falando de Moisés. Então ele vai e ele cita ali: Ah, Senhor, vamos fazer uma cabana para Elias e para Moisés. Mas Pedro ele não conhecia quem era Elias e quem era Moisés, de vista que ele nunca tinha visto. Mas como Jesus havia falado, possivelmente, a Bíblia não diz isso, mas a gente conjectura que no diálogo por isso que a gente tem que ver, a gente tem que não pegar a Bíblia ao pé da letra. Porque tem gente que diz assim, aqui a Bíblia diz assim, assim, assado. E pega ali ao pé da letra. A Bíblia não diz que Jesus estava conversando ali, né, e citando o nome de Elias e de Moisés. Mas eles estavam conversando, então a gente tem a ideia de que Pedro ouviu Jesus conversando com Elias e com Moisés e citou o nome deles, então. Por isso que Pedro, a gente pensa assim, por isso que Pedro falou, vamos fazer para Elias e fazer para Moisés, né? Uma cabana. Ele cita, porque a gente entende que ele estava ouvindo o diálogo de Jesus, né? Ele estava ouvindo o diálogo e por isso ele citou. Mas ele já conhecia Elias e Moisés? Não. Então a gente faz uma ideia disso. Não houve necessidade da Bíblia dizer, Jesus estava conversando ali, isso, e por isso Pedro entendeu que ali estava a presença de Jesus, de Moisés e de Elias, né? Então a gente faz essa ideia. Mas uma coisa interessante aqui que eu estava pensando quando eu propus para vocês ler esse texto e vocês procurar pesquisar, é que por que apareceu ali esses convidados, os convidados Elias e Moisés apareceram ali? Muitos dizem, porque Elias representava os profetas, e muitos dizem porque Moisés representava ali a lei, né? Alguns dizem isso, e tudo bem, mas qual o sentido-chave, então, disso aí? Qual o sentido-chave? Qual o sentido de impacto para que Jesus convide Moisés e Elias para ali? Para mostrar para Pedro, Tiago e João? Será que era só isso? Mas o diálogo, eu acho que a importância, o conhecimento lá na glória de Moisés, de Moisés em relação a Jesus, de Elias em relação a Jesus, eles viam Jesus como eles viram aí no Monte da Transfiguração. Eles viram Jesus em glória, em poder, em domínio e de majestade, né? E agora, Jesus ele traz Moisés e Elias para dizer, como vocês me viram naquele jeito de glória, vocês me viram como eu estou aqui agora, mas a realidade aqui será outra. A realidade aqui será outra. A realidade aqui que eu quero dizer para você, Elias, e para você, Moisés,
é que o Filho de Deus, o Filho do homem, assim, como muitos dos textos da Escritura chamam, vai ser morto. Vai ser morto. Né? Mas isso terá um propósito. Isso terá um propósito. O porquê que ele vai ser morto. O porquê que ele vai ser morto. O porquê que ele vai ressuscitar. O porquê que ele vai vencer. Né? Então Jesus, ele veio ali para dar e chamou Moisés e Elias. Quer dizer, outra coisa, Moisés, ele estava ali representando a lei escrita. Por isso que ele é chamado de legislador, aquele que escreveu as leis para que o povo vivessem no meio do caminho, no Êxodo. Então a lei ali escrita na mão, né? Moisés escreveu ali na mão. Então ele representava a lei ali escrita. O profeta Elias, ele estava ali representando os profetas, o fim da linhagem profética, né? O fim da linhagem profética, né? E Jesus, ele estava ali representando a graça salvadora, né? A graça salvadora que seria instalada no coração de cada um daquele que acreditasse no plano de salvação dele. Era isso que eu estava matutando aqui para falar com vocês a respeito desse texto maravilhoso, e dizer que Jesus, que Pedro e Tiago e João, eles não conheciam a olho nu a Moisés e nem a Elias. E ele menciona, principalmente Pedro menciona, vamos fazer a cabana aqui para Moisés e para Elias, porque pode nascer uma dúvida, como é que Pedro está falando se ele não conhecia quem era? Então a gente conjectura de que o diálogo entre Jesus e Elias e Moisés, eles ficaram ali, foi identificado ali quem era Pedro, quem era Jesus, quem era Moisés e quem era Elias, né? Então, mais uma vez, eu repito, Moisés mais Elias vieram ali e Jesus foi dizer para eles, quando vocês me viram em glória, com poder e glória daquele jeito, agora vocês não vão me ver mais. Assim, o Filho do Homem, quer dizer, o Filho de Deus será entregue nas mãos dos homens e eles matarão ele, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Né? Por quê? Porque você acha que os anjos não teriam poder de tirar Jesus da cruz? Os anjos não teriam poder de livrá-lo da cruz? Lógico que teria poder, mas havia um propósito. O propósito era de quê? Era de que ele tomasse a cruz, de que ele sofresse, de que ele fosse morto e no terceiro dia ele ressuscitasse. Este era o propósito. Este é o plano. E este é o plano da salvação. Este é o plano da salvação. Necessitaria, que houvesse uma morte para a salvação de toda a humanidade. Necessitaria. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, diz o escritor aos Hebreus. Assim como havia necessidade no Antigo Testamento dos animais serem mortos e ter pega aquele sangue daquele animal e aspergir sobre o altar para que o povo de Israel fosse perdoado dos seus pecados, assim aí a remissão daquele sangue
perdoaria os pecados daquele povo temporariamente, assim também, de uma vez por toda e eternamente, haveria de ter uma morte, e essa morte é a morte do Filho de Deus, para que nesse sangue derramado houvesse remissão de uma vez por todas de todo o pecado da humanidade. Então veja quão poderoso foi o sangue de Jesus, que não foi temporário como o sangue dos animais, mas eterno, permanente. Foi um sangue poderoso, permanente, para perdoar os pecados de toda a humanidade, e assim viesse a salvação e o perdão para todos, de uma maneira todas, de uma maneira total, de toda a humanidade. E outra coisa interessante é que, quando ele morreu, né, ele morreu por todos, não morreu por alguns, não morreu só por os brancos, ou pelos pretos, ou pelos pequenos, ou pelos grandes, morreu por todos. Então o sacrifício de Cristo já foi feito por todos. Por aquela pessoa que você pode pensar aí que não merece de jeito nenhum o perdão. O criminoso mais terrível que você pode pensar aí agora. Você pode pensar, não acredito que esse cara merece o perdão. Merece. Já foi perdoado. Jesus morreu por ele. Jesus morreu por essa pessoa, pelo pior criminoso que pode existir. Jesus morreu por ele, derramou sangue por ele. E perdoou ele. Né? Então, assim, se ele vai ficar sabendo disso ou não, o problema aí agora é com ele. Mas que o sacrifício foi feito por ele, foi. Por isso que a importância da igreja fazer a evangelização é de dizer para as pessoas que elas já são salvas por meio do sacrifício de Jesus, que foi feito por todos, né? Isso que quer dizer graça, isso que quer dizer, como é que diz? As boas novas de salvação. O que é uma boa nova? Uma novidade, uma coisa boa que aconteceu. Então você, que é criminoso, que é ladrão, que é assassino, que é adúltero, que é tudo que não presta, você vai ouvir uma coisa boa, que Jesus morreu por você, salvou a sua vida. Agora, se você vai ficar sabendo disso ou não, aí o problema é da igreja, é do irmão e da irmã que tem que avisar, que tem que falar. Lá em Coríntios, acho que é Coríntios que Paulo fala isso. É necessário o ministério da reconciliação. Entendeu? Que Jesus já reconciliou consigo o mundo. Então, veja que ele não diz, o mundo vai ser reconciliado. João, José, Maria, vai ser reconciliada se ela acreditar em Jesus. Não. Está dizendo Paulo lá que Jesus já reconciliou consigo o mundo inteiro. Então, todos já foram reconciliados. Tá? Todos. Agora, se esses reconciliados vão saber ou não, aí o problema é da igreja. O problema é da igreja. Mas que o sacrifício foi feito por todos, foram. Estão entendendo o que eu estou falando? Que o sacrifício foi feito por todos, foram. Que todos já são salvos. Agora alguém vai ficar sabendo? É igual, por exemplo, é sobre, por exemplo, uma herança. Se nosso pai fosse um pai bilionário, tivesse várias fazendas, tivesse várias cabeças de gado, tivesse várias fortunas, tivesse ouro enterrado lá nas terras dele, né? E ele morreu. Se a gente, como filho, não ficou sabendo dessa herança, desse ouro que ele tinha lá enterrado e dessas fazendas que ele tinha, você não vai receber essa herança. Ah, mas você é o herdeiro. Mas você não vai receber, porque você não sabe. Você não está sabendo. Isso é que é o segredo, a boa nova de salvação.
E isso aqui é a responsabilidade da igreja e dos cristãos, que Jesus já morreu por todos, já fez o sacrifício completo. Nós todos, preto, branco, pobre, rico, vagabundo ou não, já fomos reconciliados. Já fomos reconciliados. Então já está tudo certo. Agora, os vagabundos, os criminosos de hoje em dia, estão sabendo disso? Estão sabendo? Se eles não estão sabendo, vão morrer e vão perder a herança, porque não estão sabendo, né? Então, o que Jesus estava conversando ali, no meu ponto de vista, com Pedro, ou melhor, com Elias e com Moisés, foi falando para eles que a glória que ele tinha lá no início está lá, ficou lá. Ficou lá. Como ele tivesse vindo, ele mostrou-se para Moisés e para Elias, ó, está ali os discípulos, os Pedro, Tiago e João, eu sou como um deles ali, não estou mais com aquela glória que eu tinha antes do Pai, mas estou aqui como eles aqui, e vou morrer, e vou ser pior ainda, que vou morrer como morte de cruz, que era a morte mais violenta e a morte mais humilhante que podia existir na época, era a morte de cruz, porque era a morte de cruz, era a morte que era para criminosos, para vagabundos das mais baixa espécie, era a morte de cruz, e ele se humilhou ao ponto de morrer por essa morte, né? Era isso que ele estava conversando ali, conjecturo eu, que era isso que ele estava conversando ali com Moisés e com Elias, e dizendo assim, entenda vocês, porque quando o plano de Deus estava sendo realizado, conversado entre a Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo, Moisés e Elias não estavam lá. Mas agora, como eles faziam parte da história, como eles faziam parte da lei escrita, como eles faziam parte como é que chama? Da linhagem profética, e eles estavam agora nessa tríplice instrução de lei, profeta e graça, eles precisariam saber disso. Então Jesus veio, os trouxe e o mostrou, né? E concluiu dizendo que ele iria passar por aquela situação horrível, terrível, mas que ele voltaria a ter aquela glória que ele tinha antes, junto ao Pai. Tá bom? Deus abençoe e um abraço para todos.